Como nós já vimos, não existe um método único para resolver qualquer tipo de equações diferenciais ordinárias. Na verdade, a gente consegue resolver um conjunto pequeno de equações diferenciais ordinárias e mesmo nesse conjunto pequeno, a gente tem necessariamente que observar qual é o tipo da equação associada, né? Então, a gente já viu, por exemplo, as chamadas equações de primeira ordem separáveis, que são equações escritas da seguinte forma: a derivada da função igual a uma função somente de x vezes uma função que é somente de y. Então a gente viu como conseguimos resolver esse tipo de equação. Um outro tipo de equação que pode ser resolvido de maneira relativamente fácil são as chamadas equações lineares. O que é uma equação diferencial ordinária de primeira ordem linear? É uma equação que pode ser colocada nesta forma que está aqui. Então observe que primeiro eu tenho a derivada da minha função y em relação a x, depois eu tenho uma função qualquer de x multiplicado por y elevado à potência 1. Então não é derivada, não é potência, só y, tá? Não pode aparecer mais nada aqui. Mais uma função g também só de x, que são contínuas no mesmo intervalo i, tá? Quando a função g de x é igual a zero, costuma-se chamar isso de linear homogênea, né? Já que o termo que não depende de y, né? Aqui tem o y multiplicando, aqui tem a derivada, então o termo que não depende de y está zerado. Observe que se você tiver uma equação linear homogênea, ou seja, se isso aqui for zero, na verdade a minha equação é também uma equação separável, então também pode ser resolvida como se fosse uma equação separável. Aqui nós temos um exemplo, então nós temos uma EDO que é a derivada de y igual a x vezes y mais 5. Ela é dita linear porque a função f de x é igual a x e a minha g de x é constante igual a 5. Outro exemplo, né? A derivada de y igual a x ao quadrado exponencial de x vezes y. Ela é linear, porque o y está elevado à potência 1, tá? Então a minha f é x ao quadrado exponencial de x, tem que ser uma função só de x, e a minha g é igual a zero, então por isso que ela é dita linear homogênea. E também é separável, né? Como a gente já observou. Toda linear homogênea é uma equação separável. Agora, esse exemplo aqui é um exemplo de uma função que não é linear, né? Porque eu tenho aqui o meu y elevado ao quadrado, não é y elevado a 1. Consequentemente, essa função ela não é linear, é uma equação EDO linear de primeira ordem. Mas existe um caso muito interessante que é a chamada equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli, ela tem esse formato aqui, tá? É a derivada de y igual a f de x vezes y mais a g de x y elevado a alfa, tá? Essa equação aqui com alfa, claro, diferente de zero e diferente de 1. Porque se for diferente de 1, eu junto aqui, tiro em evidência o meu y e ela passa a ser uma linear homogênea, tá? E se o alfa for zero, também ela é linear. Então, se alfa for diferente de zero e alfa for diferente de 1, ela é considerada uma equação não linear. Bom, essa equação ela tem uma característica interessante, porque fazendo uma mudança de variável, nós conseguimos transformá-la em uma linear, né? E como isso é feito? Bom, considerando que você tem o y diferente de zero, né? O y não se anula, então você pode multiplicar essa equação toda por esse fator, que é 1 menos alfa vezes y elevado a menos alfa. Então vai ficar 1 menos alfa, y elevado a menos alfa, né? Por isso que ele precisa ser diferente de zero, porque ele está elevado a menos alfa, e vezes a derivada do y, igual a 1 menos alfa, f de x, e como aqui eu tenho y elevado a 1, e aqui tem y elevado a menos alfa, multiplicando, vai ficar y elevado a 1 menos alfa.
E g de x é 1 menos alfa, e o y elevado a menos alfa vezes y elevado a alfa vai dar 1, tá? Então, por isso que eu multipliquei por esse fator aqui, para eliminar o fator correspondente. Bom, isso não parece uma equação linear, né? Mas na verdade é. Se você pegar agora e considerar que isso aqui é a minha variável, minha mudança de variável, o meu u, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Então, eu tenho aqui o u igual a y 1 menos alfa. Então, quando eu vou derivar o u em relação a x, eu vou derivar usando a regra da cadeia. Então, vai dar 1 menos alfa, né? Vezes o y elevado a esse expoente menos 1, então vai cancelar esse 1, vai ficar só 1 menos alfa, vezes a derivada do y em relação a x por causa da regra da cadeia. Então, observe que este cara que aparece aqui, ó, eu copiei a equação que estava do outro lado ali, né? Essa equação que estava aqui, tá? Então, esse fator que está aqui é exatamente o mesmo que aparece aqui, ó. Ok? São fatores iguais. E, além disso, este cara que está aqui, ó, é o meu u. Portanto, na hora que eu reescrevo essa equação, eu tenho a derivada da u igual a 1 menos alfa vezes f de x vezes o u mais 1 menos alfa vezes g de x. Então, você vê que agora essa aqui é a minha nova função f. Podemos chamar aqui de um f barra, né? Essa aqui é a minha nova função g, podemos chamar de um g barra. E aqui eu tenho exatamente uma equação linear na variável u, em que eu tenho o meu f barra vezes u mais o g barra de x, né? Não de u, g barra de x, ok? Ou seja, eu tenho uma equação linear. Então, a equação de Bernoulli é um tipo de equação que pode ser transformada em uma equação linear. Se nós soubermos resolver uma equação linear, nós vamos encontrar também a solução das equações de Bernoulli, tá? E o próximo teorema vai justamente mostrar como isso acontece, né? Se eu tenho uma equação linear, o que eu preciso fazer é calcular a função que é a primitiva da minha f de x em relação a x. Encontrando essa primitiva, então, as soluções dessa EDO vão ser dadas por esta expressão, em que eu multiplico a g pela exponencial de menos φ de x, que foi essa função que eu encontrei, vou integrar toda ela, somar uma constante e multiplicar pela exponencial da φ de x, tá? Puxa, nada óbvio, né, essa solução. Mas essa solução, ela decorre da seguinte observação. Se você pegar a sua função y e dividir pela exponencial da φ de x, onde a φ de x é a primitiva da f, na hora que você deriva, eu vou aplicar aqui a derivada de uma razão. A derivada de uma razão é a derivada do numerador vezes o denominador, menos o numerador vezes a derivada do denominador. A derivada do denominador, a exponencial é ela mesma, mas como tem uma função em cima, pela regra da cadeia, vai aparecer a derivada da φ. Ok? Bom, eu tenho a derivada da y vezes a exponencial da x, menos o y vezes a derivada da φ vezes a exponencial de x, dividido pelo denominador ao quadrado, exponencial de 2φx. Então, eu posso simplificar esses dois que aparecem aqui na soma, tiro em evidência, simplifico com de baixo. Por isso que aqui ficou exponencial de φx e aqui desapareceu a exponencial de φ de x. Mas a derivada da φ, essa é uma primitiva, então a derivada vai ser a função f. Então, ficou menos y, a derivada de y, menos y vezes f. Ora, olhando aqui para a minha EDO, se eu subtrair de ambos os lados esse fator, eu tenho a derivada de y menos y vezes f de x igual a g de x. Então, essa parte de cima aqui é g de x. Portanto, o resultado dessa derivada é g de x exponencial de menos φ de x. Olha que interessante, você tem que esta função toda derivada
é igual a uma função que só depende de x. Portanto, se eu integrar em relação a x, basta integrar essa em relação a x também. E eu vou obter esta função, né, correspondente. Então, partindo desse ponto, eu vou fazer agora aqui a integração. Então, quando eu faço a integração, vai ficar y exponencial de φ de x. E esse lado de cá vai ficar a integral de g de x exponencial de menos φ de x dx, mais uma constante. Apareceria uma constante desse lado, mas se junta as duas, vai ficar de um lado só, né? Ok? Agora, simplesmente, eu vou isolar a minha função y multiplicando pela exponencial de φ de x. Então, minha y de x é exponencial de φ de x e corresponde exatamente a esse termo, tá? Então, nós conseguimos determinar aqui uma ou a solução para esse tipo de equação. Bom, vamos ver aqui um exemplo, né? Então, eu tenho um exemplo em que eu tenho a EDO derivada de y igual a 2xy mais exponencial de x ao quadrado. Observe aqui que o y está elevado à potência 1, portanto, a f de x é 2x, a g de x é exponencial de x quadrado, tá? Então, isso é uma equação linear. A minha função f de x é 2x e a minha g de x é exponencial de x quadrado. Primeira coisa que eu preciso fazer é achar a primitiva da exponencial, da função f. Então, a primitiva, vou integrar 2x, dá x ao quadrado. Como já tenho 2 multiplicando aqui, vai simplificar com o 2 que passava dividindo. Fiquei apenas com x ao quadrado, ok? Observe que eu não preciso me preocupar aqui com as constantes, tá? Essa função tem apenas o objetivo de você obter ou determinar a minha função y associada, ok? Bom, na verdade, se eu acrescentar uma constante aqui na minha φ, o que acontece? Vai aparecer a constante aqui multiplicando esse fator, que vai aparecer aqui fora. E essa constante vai ser dividida depois. Então, vai ser dividida, vai cancelar essa de cá, e depois vai ficar só uma modificação dessa constante correspondente. Então, somar uma constante na minha φ não vai fazer a menor diferença, tá? Em termos de solução. Então, para simplificar as coisas, a gente não soma constante. Bom, já encontrei a minha φ. E agora, o que eu preciso fazer? Eu vou calcular, né? A minha y, então, pode ser obtida diretamente aqui. Eu poderia dividir pela y e fazer a derivada, se quisesse, mas vou usar a fórmula direto. Então, eu tenho exponencial da φ, exponencial de x ao quadrado. Depois eu tenho uma constante a ser determinada, mais a integral da g, que é exponencial de x ao quadrado, multiplicado pela exponencial da minha φ, que é menos x quadrado, dx, né? Bom, exponencial de x quadrado com exponencial de menos x quadrado é exponencial de zero, que é 1. Então, a integral vai dar x. A constante eu já coloquei aqui, então ficou k mais x vezes a exponencial de x quadrado. Mas este é um problema de valor inicial, com o valor de y0 igual a 3. Então, eu consigo determinar o valor do k. Então, substituindo y de 0 igual a 3, eu vou ter k mais 0 vezes a exponencial de 0 ao quadrado, vai ser igual a 3. Portanto, eu encontrei que o k é 3. Então, eu encontrei a solução do meu problema de valor inicial, que é uma única função, tá? E ela está bem definida para todos os valores pertencentes aos reais. Um outro exemplo, essa agora não é uma equação linear, porque eu tenho um y elevado a 1, mas tenho um y elevado a quinta. Mas é tipicamente uma equação de Bernoulli, porque eu tenho y elevado a 1 e tenho um outro y elevado a alfa. Tá? O meu alfa é 5. Então, eu preciso multiplicar essa equação por 1 menos alfa vezes y elevado a menos alfa. Que nesse caso, como o alfa é 5, isso dá menos 4 vezes y elevado a menos 5. Né? E fazer a mudança de variável u igual a y1 menos alfa, ou seja, y igual a menos 4. Fazendo essa multiplicação aqui da equação, vai dar menos 4y a menos 5, vezes a derivada de y, igual menos 4 com um quarto aqui vai simplificar, vai dar menos 1, y a menos 5 vai dar y a menos 4, e aqui vai dar menos 4 vezes 1, então dá menos 4.
tá? Como tudo aqui tem um sinal negativo, né? A gente pode simplificar os sinais. Aqui vai aparecer a derivada da u sempre, né? E aqui apareceu a minha u menos a u. Perdão, eu não posso simplificar, né? Porque o meu u aqui não está com sinal. Então, na verdade, o menos aqui faz parte da derivada, tá? Então, a derivada de u aparece isso, por isso que eu coloco menos u, que é a derivada de u, menos 4. Essa agora é uma equação linear que eu posso resolver. A minha função f de x é menos 1 e a minha função g é menos 4. Então, eu vou resolver, né? Resolvendo essa EDO, vou fazer a integral da f de x, integral de menos 1, que dá menos x. E as soluções da u, a minha u então vai ser exponencial de menos x, né? Que multiplica k, mais a integral da g, que é menos 4, vezes a exponencial de menos a φ. Mas aqui já tem um menos, então vai ficar exponencial de x, tá? Bom, tiro a constante 4 para fora, a integral da exponencial é a exponencial. Então, ficou a exponencial de menos x vezes k menos 4 vezes a exponencial de x. Fazendo a distributiva da exponencial de menos x aqui, eu tenho k vezes a exponencial de menos x menos 4. Esta aqui não é a solução da y, é a solução da u, né? Então, eu preciso agora encontrar a solução da y. Mas nós definimos aqui, ó, que u é y é menos 4. Então, voltando aqui, u é igual a y a menos 4. Portanto, eu tenho que y menos 4 é igual a minha u. Y, eu vou inverter aqui 1 sobre, né? Então, vai ficar y elevado à quarta é a minha 1 sobre k exponencial de menos x menos 4. Portanto, a minha função y é 1 sobre a raiz quadrada de k exponencial de menos x menos 4. Tá? Na verdade, eu teria aqui a opção de ser mais ou menos a raiz quarta desse cara. Não está explicitado aqui, né? Por que não está explicitado? Porque no meu problema de valor inicial, a função tem um valor positivo. Então, como ela tem um valor positivo, a única solução possível é a positiva. Como o y de 0 é igual a 1, né? Eu vou substituir x igual a 0 aqui, vou fazer a conta, jogando 1 aqui no valor do y de 0, e vou encontrar que o k é 5. Então, o meu problema de valor inicial é dado por esta função, né? Para a equação de Bernoulli, tá? E isso está bem definido se esse denominador aqui for positivo, para ser uma solução real. Ou seja, se x for menor que menos o ln de 4 quintos, tá? O ln de 4 quintos. Então, nós temos aqui uma solução. Então, relembrando, o que a gente tem são técnicas aqui, ou um método para resolver uma equação linear e as chamadas equações de Bernoulli. Porque as equações de Bernoulli, elas podem ser transformadas em equações lineares.